Bom dia, bom dia. Você que está assistindo aí esse vídeo depois, adianta um pouquinho, que a gente sempre dá aí um tempo pessoal entrar e a gente começar. Bom dia, Aline. Bom dia, bom dia. Todo mundo que está chegando aí. Já já nós estamos começando. Continuando um pouco, né, da nossa reflexão de ontem. Mas não se preocupe, se você não estava aqui ontem, você vai acompanhar tranquilamente aí essa jornada de hoje, né? Ontem nós falamos um pouco sobre somos todos humanos, trazendo aí a consciência, né, de que, pegando o texto, né, perdão, onde fala que Tiago fala, né, que nós somos, que Elias era um homem como nós. E algumas versões vão dizer que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então nós falamos muito nessa questão de entendermos que não existem favorecidos, né? Às vezes a gente acha que as pessoas que conseguem chegar lá são pessoas que de alguma forma têm uma graça diferenciada de Deus, têm um favor diferenciado de Deus, e é por isso que chegaram lá. Como se Deus tivesse assim escolhido eles para poder com algo especial, e eles conseguiram, e a gente nunca vai chegar porque nós não temos aquilo de especial. E na verdade todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões, somos todos humanos, e aqueles que chegaram lá também passaram pelos seus sacrifícios, pelas suas entregas. E se nós nos posicionarmos, entendermos qual é o propósito de Deus para nós e nos alinharmos a Ele, e estivermos dispostos, né, a passar por todos os percalços, por todos os sacrifícios, por todos os problemas e obstáculos, nós também chegaremos lá. Se eles chegaram, nós também podemos chegar. Então a gente precisa eliminar todo e qualquer pensamento de que existem filhos favorecidos no meio do processo. Isso não existe e não tem. A Bíblia diz que diante de Deus não há favorecimento, mas nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. E colher dá tanto trabalho quanto plantar. E muitas pessoas não têm colhido, porque quando chega a época da colheita, eles querem descansar e não entendem que é tempo ainda de trabalhar, porque a colheita dá muito trabalho. Então a gente falou um pouquinho, só resumindo aí, né? A gente falou um pouquinho aí sobre isso ontem. E quando a gente estava orando no final, né? Deus trouxe ao meu coração o processo, né, do povo de Israel no deserto, para que a gente entenda um pouquinho, às vezes, do porquê, né? Porque o processo às vezes é difícil, porque o processo é doloroso, e entender a ação de Deus dentro desse processo. Amém? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. De certa forma complementa um pouco o que nós estávamos falando ontem, mas se você não estava aí ontem ou não assistiu ainda a mensagem, eu te aconselho, tá, a assistir essa mensagem ontem. Tenho certeza que vai valer muito a pena, que vai ser proveitosa para você. Mas mesmo que você não tenha visto, hoje você vai conseguir acompanhar aqui. O texto que nós vamos ler é grande, tá? Então hoje nós vamos ler o capítulo 8 de Deuteronômio, é um texto grande, nós vamos ler todo o capítulo 8 para que a gente possa refletir um pouco sobre ele, tá bem? Já preparou o seu café aí? Já pegou a sua Bíblia? Tem gente que gosta de anotar, né? Já pegou o seu caderninho aí? Então vamos lá, vamos orar e vamos começar o nosso texto. Hoje, como eu disse, tem muita coisa para ler, então a gente vai precisar de cada minuto aí. Vamos orar. Pai, te louvamos, ó Deus, nessa manhã. Obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui mais um dia, poder compartilhar, Pai, da Tua palavra, compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Meu Deus, eu quero mais uma vez
me achegar a Ti, ó Deus, com reverência, diante de Ti, diante da Tua palavra, pedindo ao Senhor, Pai, graça para poder ministrar aos meus irmãos, ó Deus, a Tua palavra. E, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, nessa manhã, que o Espírito Santo possa gerar vida nos nossos corações. A cada pessoa que está ouvindo, a cada pessoa que vai ouvir, que essa palavra, Deus, possa gerar vida. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que a Tua palavra tem poder, Deus. Por isso, Deus, que ela venha trazer efeito, o efeito necessário na vida de todos aqueles que estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que ela possa trazer o impacto necessário. Que ela possa trazer, ó Deus, em nome de Jesus, a clareza necessária, o entendimento necessário. Que os medos, sofismas, murmurações caiam por terra. Mas que no entendimento da Tua palavra, o nosso coração seja grato e venha adorar ao Senhor em todas as fases do processo. Pai, em nome de Jesus, ministra. Enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, Pai, fica à vontade, Senhor. Fica completamente à vontade. A direção é Tua, o governo é Teu. Fala o que o Senhor quiser falar, faça o que o Senhor quiser fazer. Dá-nos a sensibilidade, Pai, de perceber o movimento. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa trajetória, né, do povo de Israel no deserto. E o que a gente pode tirar aqui de lições. Eu separei esse texto, porque esse texto tem alguns pontos que para mim, né, são pontos que eu gosto muito quando se diz respeito a essa história. Ontem eu falei, né, um pouquinho que eu gosto muito da história de Moisés, gosto muito. Foi a primeira história assim, que me fascinou dentro das Escrituras quando li. E se você me perguntasse na minha adolescência, né, na juventude, qual momento eu gostaria de ter vivido, e teria sido um momento ali com Deus, quando Moisés estava ali guiando o povo. E vai entender, né? Eu poderia a gente pode escolher qualquer momento, em qualquer época, e eu teria escolhido ter vivido essas experiências no deserto. Então vai entender. Tem hora que até eu me acho meio doido, mas existem manifestações que elas só acontecem no deserto. Pega essa aí já já de começo. Vamos lá, vamos ler o texto. Então assim, ó, esse texto aqui, ele vai exemplificar algumas coisas, tá? Então nós vamos ler todo o capítulo 8 e depois a gente vai trazer aí uma reflexão. Então vamos lá. Todos os mandamentos que vos ordeno nesse dia, observareis para os cumprires, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E ele te humilhou e permitiu que tivesses fome e te alimentou com o maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor o homem viverá. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem teu pé se inchou estes 40 anos. Considera também em teu coração que como um homem castiga seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Por isso guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que o temas. Porque o Senhor teu Deus te traz a uma boa terra, uma terra de ribeiros de água, de fontes e abismos que jorram de vales e montes, uma terra de trigo e cevada e vinhas e figueiras e romãs, uma terra de azeite, de oliva e mel. Uma terra em que comerás pão sem escassez. Não te faltará coisa alguma nessa terra. Uma terra cujas pedras são ferro e de cujas colinas poderás escavar cobre. Quando tiverdes comido e estiverdes saciado, então bendirás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Cuidado, para que não te esqueças do Senhor teu Deus,
não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, para que quando tiverdes comido e estiveres saciado, e tiverdes edificado boas casas e habitado nelas, e quando teus rebanhos e o teu gado tiverem se multiplicado, e se multiplicar a tua prata e o teu ouro, e tudo o que tiveres se multiplicar, então se exaltar o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes e escorpiões e seca, onde não havia água, que fez sair água da rocha da pedreira, que te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam, para que pudesse te humilhar e para que pudesse te provar, para te fazer bem no teu fim. E para que não digas em teu coração, o meu poder e a minha força me trouxeram esta riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para obteres riqueza, para que Ele possa estabelecer o seu pacto que Ele jurou aos teus pais, como é neste dia. E acontecerá que, se esqueceres completamente do Senhor teu Deus, e buscarem outros deuses, e o servires e o adorares, nesse dia testemunharei contra vós, que certamente perecereis. Então aqui a gente tem, né, um lembrete do Senhor sobre a trajetória, sobre o caminho no deserto. Como eu disse, outras coisas, né, aconteceram dentro desse processo, dentro desse caminho, mas eu gosto muito aqui desse texto em especial, por algumas partes, né? Quem já me ouve há muito tempo provavelmente já até sabe, por causa dos pontos que gosto dentro desse texto. Então, uma das primeiras coisas que eu quero comentar com vocês aqui é que no verso 2 ele fala assim: e lembrarás de todo o caminho. A primeira coisa que a gente precisa compreender assim sobre o processo é não esquecer. A primeira coisa que Deus sempre vai falar quando Ele vai fazer referência, por exemplo, sobre o Egito, vai fazer referências, né, ao povo de Israel, vai falar assim, ó, lembra de onde eu te tirei, lembra do tempo da escravidão, lembra do Egito, lembra do deserto. Então você vai ver em outras passagens bíblicas essa expressão, lembre-se, 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 lembre-se. Então uma das coisas que Deus quer gerar em nós, no processo, uma das coisas que Deus quer gerar em nós, em todo o nosso processo de crescimento, de amadurecimento, ou se você quiser, nos desertos da vida, os desertos que nós enfrentamos, é que a gente não se esqueça, mas é gerar em nós lembrança. Nós precisamos olhar para trás e lembrarmos desse tempo. É importante, e é muito importante, que você olhe para trás. Que você não esqueça de onde você foi tirado, ou esqueça de onde você estava e onde você está hoje. É extremamente importante, irmãos, olharmos para trás. Porque dificilmente, né, a não ser que você fez escolhas completamente erradas, mas dificilmente hoje você está numa situação pior do que a que você estava há alguns anos atrás. No processo foi tudo sempre fácil? Claro que não. Foi difícil. Extremamente difícil. É o que nós falamos ontem. A gente precisa tirar essa ideia da cabeça que para uns é fácil e para outros não. Todo mundo tem o seu processo, todo mundo encara o seu deserto. Todo mundo encara a sua travessia. Então a primeira coisa é não se esquecer, meu irmão. Não se esqueça. Traga a memória. Se lembre do processo, se lembre do caminho. Lembre de tudo aquilo que aconteceu. Lembre-se de onde Deus te tirou. E aí o texto vai dizer que Deus, dentro do processo, Ele humilha
Ele queria fazer isso. Deus humilha o seu povo, e lá na frente ele vai falar como um pai que corrige o filho, como um pai que se preocupa com o filho, que educa o filho. Ele permite que o filho passe por essa situação para que o filho possa crescer, para que o filho possa amadurecer. Então deixa eu te falar um negócio. Deus não te trata como filho mimado. Eu já ouvi isso em algum momento da minha vida, sabe? Eu imagino que deve ter alguém ainda falando isso, que nós somos mimadinhos do Senhor, que Deus mima a gente. Meu irmão, isso não é verdade. Deus não mima você. Porque mimar é tirar de você a possibilidade de amadurecimento. E se tem uma coisa que Deus quer de você é maturidade. Deus quer te conduzir em todo o processo à maturidade. Por isso que a nossa vida e tudo aquilo que Deus faz e permite na nossa vida é pedagógico, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. Então Deus não vai mimar você, Deus não vai impedir que os problemas da vida te alcancem, Deus não vai impedir o deserto na tua vida porque, não vou proteger porque eu amo, porque eu cuido. Não, Ele vai cuidar de você. Mas Ele não vai impedir que o deserto faça parte da tua trajetória. Porque ele é necessário. Para quê? Para que o seu coração seja conhecido. Para que o seu coração seja revelado. Porque, meu irmão, olha só, é no deserto, é no dia da provação, é no dia do silêncio de Deus que o nosso coração é revelado. E aí eu te pergunto, meu irmão, no silêncio de Deus, nos processos da vida, nos desertos da vida, nos dias da angústia e da dificuldade, o que tem sido revelado do teu coração? Você murmura, reclama, você adora a Deus, o que você faz? Aí no dia do aperto, qual que é a expressão da tua vida? Você continua adorando ao Senhor ou você começa a murmurar? Você confia em Deus ou a ansiedade toma conta? Os processos da vida estão revelando o teu coração. Para que você, entendendo onde estão as tuas fragilidades, você possa, em Deus, ser tratado, que você possa, em Deus, crescer naquela área, ser transformado naquela área. Então o silêncio, o deserto, o dia mau, ele quer revelar o teu coração. Deus queria ver o coração do povo para ver se eles obedeceriam ou não. O coração do povo deveria ser revelado. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que a gente já está maduro o suficiente. A gente acha que nós somos adoradores. A gente acha um monte de coisa ao nosso respeito. Mas aí é só chegar ao deserto. Que tudo aquilo que a gente acha sobre nós, a gente vê que não é verdade. Ou que a gente não é essa Coca-Cola toda que a gente acha, não. A angústia toma conta, a reclamação, a murmuração e por aí vai. E às vezes a gente olha para a história do povo de Israel no deserto e a gente fica assim, nossa, mas aquele povo viu aquilo tudo, Deus fez aquilo tudo com eles, e eles murmuraram, ô povo ingrato, e não sei o que, e tá. Sabe por que eles fizeram isso, irmãos? Porque eles não se atentaram ao primeiro ponto. Eles não se lembraram do caminho, de como foi o caminho. E deixa eu te falar um negócio, com toda a honestidade do meu coração, com todo o amor do meu coração, você faz a mesma coisa. Você também reclama sem ter motivo. Você também murmura sem ter motivo. Sabe por quê? Porque você não olha para trás e não lembra. Não lembra que Deus permitiu a fome, mas Ele te deu o alimento. O texto disse que Deus humilhou o povo e Deus deixou que tivessem fome e os alimentou. Meu irmão, em todo o processo, Deus nunca vai te abandonar. A fome que Deus gera
com um propósito específico, com um propósito pedagógico, mas Deus não deixa que eles pereçam de fome, mas Ele gera a fome e Ele dá o alimento. E o alimento que Deus dá para o povo no deserto é um alimento que ninguém havia comido. Eles nunca haviam comido, os seus pais nunca tinham comido, os pais da fé, ninguém tinha comido aquele alimento. Então Deus gerou a fome para que eles tivessem a experiência de um alimento que ninguém comeu, mas que fosse uma experiência só deles. E para que eles entendessem, é isso que o texto está dizendo, que não é só do pão terreno que eles vivem, mas é da palavra de Deus. Então esse pão simboliza essa palavra de Deus, esse cuidado de Deus. E às vezes o que nós precisamos entender é que no dia mau, o que nós mais precisamos é do sustento da palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta. Então Deus permite a fome, Deus permite a escassez, e agora eu estou falando nas questões emocionais, nas questões espirituais, em outras áreas, e não só falando de questões físicas, literais. Deus permite essa fome emocional, essa fome espiritual, para que você entenda que Ele é o teu alimento, para que você busque um alimento. Ele permite porque Ele quer te dar um alimento muito mais precioso, que você nunca viu, nunca comeu, nunca experimentou. Ele quer te alimentar. Ele quer trazer isso para você. Ele quer te dar uma experiência para que você entenda que o alimento que Ele vai te dar é o que realmente vai te sustentar. O alimento que Ele está te dando é o que realmente vai sustentar a tua vida. A palavra de Deus é o que te sustenta. A palavra de Deus é o que te alimenta. Ele está querendo te levar a um novo nível. Porque mesmo que você olhe para o lado, é areia, é sol, é escassez, não existe possibilidade de direção. Está tudo assim, tudo à volta é areia. Tudo à volta é deserto. Ele quer que você entenda que se você tiver a palavra de Deus, você tem toda a direção, todo o cuidado, todo o sustento e toda a provisão que você necessita. Mesmo que você esteja nos lugares mais áridos da vida, mesmo que você esteja passando os momentos mais difíceis da tua vida, se você tem uma palavra, ela te sustenta, ela te guarda. E aí o texto continua dizendo que houve humilhação, porque Deus queria conhecer o teu coração, e lá no final Ele vai fazer. Deus permitiu isso para o seu bem e para o que você tivesse, para que te fazer bem no teu fim. Então o processo é para que o teu fim seja diferente. O processo é para que no fim, para que as coisas vá bem para você. Para que você tenha um resultado, fruto daquilo que Deus tem para você. Então no início Ele vai te humilhar, Ele vai gerar fome, mas Ele vai te dar o alimento. Ele vai te sustentar. Em todo o processo, Deus vai te sustentar. E eles não perderam as sandálias dos pés. As roupas não perderam, não se gastaram. 40 anos, meu irmão. 40 anos. Você tem noção disso? Às vezes, a gente fica tão focado naquilo que nós não temos, que nós esquecemos de sermos gratos por aquilo que temos. Às vezes nós estamos tão focados naquilo que Deus ainda não fez, que nós nos esquecemos daquilo que Deus está fazendo. Existe tanta beleza no trajeto do deserto, irmãos, tanto cuidado de Deus, tanto zelo de Deus. Você ficar 40 anos e as suas roupas não se desgastarem, os seus pés caminharem por 40 anos num lugar seco, num lugar de deserto, e os seus pés não se incharem. Isso é cuidado de Deus. É Deus te dando todas as condições para que você possa atravessar o deserto. Ele vai evitar o deserto? Não. Ele não vai evitar o deserto. Mas Ele vai te dar todas as condições necessárias
para que você passe pelo deserto. Ele nunca vai te abandonar. E essa é uma certeza, meu irmão, que eu quero assim enfatizar e eu quero trazer o teu coração nessa manhã. Deus nunca vai te abandonar. Ele estará com você todo o tempo. Então, às vezes, sabe o que você precisa? Quando você está assim, no limite, quando é o dia assim que você acordou e você está se sentindo péssimo, péssima, quando parece que os problemas não tem mais onde chegar, não tem mais assim o que de ruim acontecer, e você está a ponto de jogar tudo pro alto, às vezes o que você precisa é se trancar dentro do quarto, respirar fundo. E respirar fundo. E respirar fundo. E pedir ao Senhor: Senhor, só me ajuda a ver que o Senhor está comigo. E depois de respirar, depois de acalmar o seu coração, você precisa se lembrar. Porque aí, se lembrando, você vai perceber que Deus gerou o problema, mas Ele trouxe uma solução. E a solução que Deus trouxe foi uma solução sobrenatural. Que você, no meio dessa caminhada, não te faltou nada. Você teve abundância? Não. A abundância, nesse caso, é no fim do processo. Mas durante o processo te faltou alguma coisa? Não te faltou nada. Foi escasso? Foi. Mas te faltou? Não, não faltou. Porque o Senhor está comigo. E aí você acalma o teu coração, tendo a plena convicção de que o Senhor está com você. O Senhor não te abandona, nunca vai te abandonar. O Senhor está com você em todo o processo. Agora, não ache que Deus permitir o processo é um sinal de que Ele não se importa, um sinal de que Ele não te ama. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque Ele te ama, Ele está permitindo o processo. Porque Ele te ama, Ele está permitindo o dia mau acontecer, o deserto acontecer. Porque a gente tem uma ideia de que o amor vai te livrar das dores. Que amar de verdade é impedir que coisas ruins aconteçam, não. E a gente acha, por exemplo, que amar os nossos filhos é impedir que os nossos filhos sintam tristeza, que os nossos filhos se machuquem, que eles não passem por frustrações, sabe? Que eles não passem por conflitos. Isso não é amor, meu irmão. Sabe por quê? Você está deixando que o seu filho seja frágil a vida inteira. E ele não tem que ser frágil, ele tem que ser forte. Porque a vida não é fácil. Então, porque amamos os nossos filhos, nós deixamos eles lidarem com as frustrações, com as pequenas, com aquelas que eles ainda dão conta. Nós deixamos eles aprenderem a lidarem com os conflitos, com as dificuldades, que eles caem, que eles machuquem. Nós os corrigimos. Nós testamos a obediência deles. Para o bem de quem, irmãos? Para o nosso bem? Para o bem deles. Quem é pai aqui sabe exatamente o que eu estou falando. Quem é mãe sabe exatamente o que eu estou falando. Quando nós estamos educando os nossos filhos, nós não estamos preocupados com a gente. Se a sua educação no fim está preocupada com você, meu irmão, você precisa rever os seus conceitos. Você está sendo um pai ou uma mãe muito egoísta. Mas todo o nosso processo de educação é porque nós nos preocupamos com eles. Para que eles consigam cumprir o propósito deles.
Deus confiou a nós os filhos. E nós temos um propósito diante de Deus, que é prepará-los, que é amadurecê-los, colocar dentro do processo. É permitir que eles sintam a dor, que eles passem pelo processo. Isso faz parte. E no fim nós fazemos isso tudo por quem? Por eles. Porque nós os amamos. E é exatamente isso que Deus faz conosco, irmãos. Porque Deus nos ama, Ele permite o processo. Porque Deus nos ama, Ele permite o deserto. Agora, da mesma forma em que você fica de longe, ou você fica ali de lado, assistindo toda a situação, porque se precisar da sua intervenção, você vai intervir. Se em algum momento você perceber que o seu filho foi demais para ele, que ele não está tendo condições, ou que algo pode acontecer, você intervém na hora. E é exatamente assim que Deus se comporta, meu irmão. Ele está do lado assistindo, ele está vendo. E se algo sair do controle, ele está ali para socorrer. Ele está ali para sustentar, para salvar, para proteger. Ele vai permitir que a gente passe pelos problemas, pelos desafios, pelos desertos, mas Ele nunca vai nos abandonar. Ele estará sempre do nosso lado, olhando toda a situação, para ver qual será o nosso comportamento. Para saber como nós vamos reagir, como nós vamos fazer. Ele quer conhecer o nosso coração, irmãos. Ele quer saber como nós vamos nos comportar. Então o Senhor, meu irmão, vai sempre, sempre permitir o processo. Para que eu e você entenda que Ele se preocupa com o nosso crescimento, com a nossa maturidade. Deus permite a fome, mas Ele dá o alimento. Deus permite o deserto, mas Ele te sustenta em todo o processo. E sabe, a primeira coisa que Deus quer que você entenda hoje é: lembre-se. É assim que Ele começa o discurso. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se de todo o processo. Lembre-se. Lembra do processo e lembra do caminho. Deus está te sustentando. Deus te sustentou e Deus te trouxe até aqui. Não se permita se desviar do caminho depois que tudo acontecer, depois que você estiver farto. Não se perca. Tem muita gente que se apega em Deus no processo e depois que alcançado o objetivo, depois de comer do melhor dessa terra, abandona o Senhor, se esquece. E meu irmão, deixa eu te dizer algo. Nunca se esqueça do que Deus fez. A força que você precisa veio do alimento que Ele te deu. A condição que você teve para sair do deserto foi Ele que deu. Então não olhe para você e ache que foi pela sua força, que foi pela sua capacidade, foi pela sua, pelas suas condições. Não, foi a força do Senhor. Foi Ele que te preparou para ganhar riquezas. Foi Ele que preparou você, preparou o teu coração para você chegar aonde você está. Ou alguns ainda estão no processo. Mas entenda que sempre foi Deus. Ele te proveu, Ele te sustentou, Ele te guardou em todo o projeto, em todo o trajeto. Então não se perca. Não se perca, nem no meio, né, nem no início do processo, nem no meio, e muito menos depois de ter alcançado. Que o teu coração encontre lugar em Deus, e que você possa reconhecer que em todo o processo Deus te guardou, que em todo o processo Deus te sustentou.
Então é possível passar pelo processo? Claro que é, irmãos. Como é possível? Você tem um Deus que te guarda, que te sustenta em todo o tempo. Você tem um Deus que te guarda e que te sustenta em todo o tempo. E nunca, nunca, nunca diga: foi minha força que fez isso. Então, meu irmão, deixa eu te falar um negócio, uma coisa que eu aprendi e que pra mim fez muito sentido. Muito sentido. Às vezes a gente fica tentando encontrar um monte de receita, sabe? Fica querendo entender o que a gente precisa fazer. Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, existem épocas na nossa vida e fases na nossa vida que o que cabe a nós é confiar em Deus, nos alimentar e seguir em frente. Talvez você está passando uma fase na tua vida, você está fazendo tantos questionamentos, sabe? Você está tentando entender tantas coisas, e isso está te impedindo até de se alimentar em Deus. Então, literalmente, agora eu estou sendo literal, para tudo que você está fazendo. Para tudo que você está fazendo. E a primeira coisa que você vai fazer é se alimentar. O que te sustenta é a palavra de Deus. Ah, Ismael, mas eu leio e não entendo. O teu espírito está sendo alimentado. Leia. Leia a palavra de Deus. Um versículo que seja, mas leia. A alimentação é extremamente importante nos momentos de enfermidade. Na verdade, a alimentação sempre será importante em todas as fases. Você parar de comer, você morre, meu irmão. Você fica desnutrido. Então, a primeira coisa, confia. Confia em Deus e se alimente. Se alimente. Coma. E siga em frente. Houve um momento em que Elias estava no meio do deserto. Ele estava deitado. E um anjo apareceu para ele. Falou assim: Elias, se levanta. Coma e beba. E o anjo deu a Elias um alimento. Ele comeu e bebeu. E na força daquele alimento, Elias caminhou, se não me falha a memória, 40 dias. O que você precisa é do alimento do alto. Ah, o deserto está difícil, a situação está difícil, a prova está difícil. Então se alimente, coma. Deus está te dando um maná, um alimento do céu, para que você coma. E é Ele que vai te sustentar. É Ele que vai te dar a força necessária. É Ele que vai te dar a esperança e a fé necessária. A condição necessária. Vai te fazer entender e enxergar que você não está sozinho, independente do caos que você está vivendo. Vai ajudar, sabe, a você perceber todo o cuidado que Deus está tendo com você. Então se alimente. Acorde todos os dias pela manhã, e mesmo que você não tenha aqui, né, o nosso encontro, ou mesmo que tenha, pega um cafezinho, meu irmão, acordou, pega o seu café, vai lá, passa o café, senta na sua mesa, senta na sua varanda, vai para um lugar, sabe, que você goste de estar em casa, pega a sua Bíblia e leia um texto, leia um salmo. Comece por um livro, a Bíblia é tão grande, então a gente não sabe o que a gente vai ler. Então decida, fala assim, hoje eu vou ler, agora eu quero ler o livro tal, e vai lendo. Cada dia você lê um pouquinho, não tem pressa não. Eu, particularmente, se comer rápido, me faz mal. Então, come devagar. Mastiga esse negócio devagarzinho. Não tem pressa, não. Você não é obrigado a ler e conhecer isso aqui de capa a capa, não. É bom que você conheça.
Mas se você for ler um pouquinho todo dia, já já você já vai conhecer isso aqui tudo. Vai lendo. Vai se alimentando. Você precisa se alimentar. E é a palavra de Deus que te sustenta, que te alimenta. Então olha só, meu irmão. Eu acho que você já entendeu que Deus não vai evitar o processo. Pelo contrário, Deus vai te conduzir ao processo. A Bíblia diz que Jesus, logo após ser batizado, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Deus não só vai permitir, como Ele te conduz. Ele te conduz ao deserto, Ele te conduz ao processo, Ele te conduz aos ambientes e aos momentos que vão gerar em você amadurecimento. E o que Deus espera com isso? Deus quer revelar o teu coração e a tua obediência. Meu irmão, por que você testa os teus filhos? Quando você direciona algo para os teus filhos, o que você quer ver no final? Obediência. Então vamos falar rasgado? Deus está querendo ver o seu nível de obediência. Ele quer saber até onde você vai obedecer aquilo que é palavra dEle, aquilo que é mandamento dEle. Até onde você entendeu, até onde você anda segundo as suas preocupações, ansiedades, as suas paixões. Ele quer testar e ver a tua obediência. E Ele quer que você veja o seu nível de obediência a Ele. Para que você cresça, para que você se desenvolva. É isso que Deus espera de você. Ele quer revelar o teu coração. Ele quer conhecer o teu coração. Para que você olhe para dentro de si e saiba o que precisa ser tratado, trabalhado. E o que o dia mal tem revelado na tua vida, meu irmão? Murmuração ou adoração? O que o dia mal tem mostrado? O que o dia mal tem revelado? Confie em Deus. Deus permite a fome, mas Ele te dá o alimento. E o alimento que Deus te dá é um alimento sobrenatural. Deus tem cuidado de você. Deus tem sustentado você. Por isso lembre-se. Lembre-se do caminho. Lembre-se do caminho. Nunca se esqueça do caminho, do que Deus fez e de quem Ele é. Ele é Pai. E como um Pai, Ele está permitindo. E Ele está do lado olhando tudo. Porque no momento que Ele precisar entrar na história, porque no momento que Ele precisar de uma intervenção, Ele está do lado, acompanhando, assistindo e vendo. E tudo aquilo que Deus permite há um propósito pedagógico. Por isso confie. Assim como você espera que os seus filhos confiem em você naquilo que você está direcionando, confie em Deus. Entendendo que Deus é perfeito e você não. Então Ele é muito mais digno de confiança do que você. Confie em Deus. Ele está do lado assistindo. Então passe pelo deserto, passe pelo dia mal, passe pelas provações, entendendo que Deus está do lado. E se for preciso algum momento, meu irmão, respire fundo, grita, bota para fora o que você está sentindo. E peça para Deus: Senhor, eu só quero saber que o Senhor está aqui. Eu só quero saber que o Senhor está aqui. Me ajuda a ver, me ajuda a perceber. Porque às vezes você acha que já chegou no seu limite, mas ainda você não chegou. É só a ansiedade, o medo tomando conta do teu coração. E a gente precisa se livrar de todo o medo. A gente precisa se livrar dessa ansiedade. E entender que Deus cuida de todo o processo. Meu irmão, Deus está preparando você. E quem vai definir o fim não é Deus, mas é você.
como você vai se comportar no deserto. Como você vai se comportar. É isso que vai definir o teu fim. O que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão, é algo literalmente assustador. Porque todo mundo que chega lá um dia, olha para trás e fala assim, cara, é muito mais do que eu mereço. E realmente é. Realmente é. Vai valer a pena, meu irmão. Por isso, não troque aquilo que é eterno pelo passageiro. Não troque aquilo que é eterno pelo passageiro. Não troque a glória do fim por causa da dor do momento. Tudo valerá a pena. O Senhor está contigo, te sustentando, te dando provisão, te guardando, para que nada seja duro o suficiente, seja pesado o suficiente para matar você, para impedir você ou para destruir você no processo. Deus vai permitir que você sinta muita coisa? Claro que vai, que você precisa sentir para crescer. Mas nenhuma dessas coisas vai vir para te matar, mas sim para te fortalecer. Por isso nunca se esqueça, confie em Deus, alimente-se todos os dias e nunca se esqueça do caminho. Deus é contigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã. Eu quero te pedir, ó Deus, pelos meus irmãos. Pai, eu não sei a fase que eles estão passando, mas sei que vivemos dias maus, dias difíceis. E muitos, ó Deus, nesses dias acabam usando da reclamação, da murmuração, até como uma forma de alívio. Talvez uma forma de demonstrar fragilidade, querer chamar a atenção. Às vezes é sem maldade, Pai. Mas isso não quer dizer que não seja ingratidão. Por isso eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas e dificuldades. E eu até entendo, Pai, que parte do deserto é justamente para transformar a murmuração em adoração. Para que ao ver o cuidado do Senhor, ao ver o zelo do Senhor, ao ver a manifestação do Senhor, o nosso coração comece a adorá-lo. Porque existem milagres, ó Deus, que só acontecem no deserto. Existem manifestações que só acontecem no deserto. Existe um tipo de alimento, Pai, que só existe no deserto. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajude a abandonar toda murmuração e reclamação, Pai. Mas que possamos nos lembrar, Deus. Nos lembrar de todo o Teu cuidado, de todo o alimento que foi preparado, que foi entregue, da água que foi tirada da rocha, da nuvem que nos acompanha, da coluna de fogo que também nos acompanha, Pai, para que o frio da noite, ó Deus, não nos consuma, e a nuvem que nos cobre desse sol da caminhada, Pai, e os nossos pés não se incham, as nossas roupas não se gastam. Nos ajude a enxergar todo o Teu cuidado, Senhor, para que seja extraído do nosso coração o azeite, a adoração, o louvor, a gratidão. Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejamos, ó Deus, convencidos a nos alimentar, ó Deus, todos os dias, entendendo, ó Pai, que é pela Tua palavra que há o sustento. Às vezes nós estamos correndo atrás tanto do pão terreno, tanto, ó Deus, de satisfazermos os nossos anseios, sonhos, e nós nos esquecemos que o que verdadeiramente nos sustenta, traz sentido à nossa vida e nos alimenta é a Tua palavra.
Por isso que possamos voltar, ó Deus, o nosso coração à Tua palavra e alimentar dela dia e noite. Assim como foi o conselho, ó Deus, a Josué. Que sejamos alimentados por Ti, Pai. Que todas as objeções caiam por terra em relação à Tua palavra. Que lê e não entende, que não consegue. Mas que possamos nos levantar como um povo que se alimenta de Ti, Pai, todos os dias. E eu oro, Deus, para que os Teus filhos tenham a coragem de seguir em frente. Aqueles que estão parados, ó Deus, eu oro para que esse alimento dessa manhã venha trazer força, revigorá-los, ó Deus, assim como foi o alimento do anjo a Elias, que deu a ele condição de caminhar na força daquele alimento. Que os Teus filhos, a partir de hoje, tenham força de caminhar na força desse alimento, Pai. Ganhar velocidade. E que ao chegar, Pai, porque eu sei que eles vão chegar no cumprimento da promessa do Senhor para a vida deles, que eles jamais se esqueçam do Senhor e do caminho, mas que eles continuem a guardar os mandamentos e a palavra do Senhor, Pai, todos os dias da vida deles, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estamos chegando ao final. Hoje tentamos aí concluir um pouquinho dentro daquilo que nós começamos ontem, né? Falar um pouco do processos, entender que não existem filhos favorecidos, todos nós passamos pelo processo. Deus não vai evitar, pelo contrário, Ele quer te conduzir para que você seja maduro, para que o teu coração seja revelado, para que você tenha experiências que em outros momentos você não terá. Porque tem alimento que é só no deserto, tem manifestações que é só no deserto que a gente vê e que a gente experimenta. Então nunca se esqueça de quem te tirou da escravidão, de quem te sustentou no deserto. Amém? Amanhã é o nosso último encontro da semana, às 7h30. Te espero aqui, tá? Para a gente ter o nosso último devocional dessa semana, né? Depois só no domingo que nós vamos nos encontrar de novo às 9 horas. Então, compartilhe essa mensagem a alguém que você lembrou, que você sabe que precisa ouvir isso. Compartilhe essa mensagem com ele. Se você sabe que a pessoa não vai ouvir, é grande e tudo mais, eu sei que muitas pessoas não têm muita paciência de ver uma mensagem inteira. Pega aquilo, extrai aquilo que Deus falou no teu coração e mande como uma mensagem para essa pessoa. Se você sabe do que ela precisa ouvir, então extraia que é a essência daquilo que você entendeu, que Deus está querendo dizer para essa pessoa, e manda para ela uma mensagem, manda para ela um áudio, seja instrumento de Deus na vida dela. Amém? Deus te abençoe. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre a tua vida, sobre a tua casa, não só hoje, mas todos os dias da tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, 7h30, te espero. Deus abençoe. Tchau, tchau.